Que luta insana do Shishiba contra o Yotsumura. Simplesmente Sakamoto Days, um dos melhores Battle Shonens da atualidade, que você deve acompanhar. Por isso, vamos conferir mais esse capítulo que nos esconde ainda alguns mistérios sobre a Associação Japonesa de Assassinos. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E finalmente, Sakamoto Days, capítulo número 100. Chegamos ao fatídico número 100 de Sakamoto, simplesmente brilhando e só aguardando um anúncio de anime. Já gostaria de saber o que vocês acharam sobre esse capítulo. E se vocês não leem Sakamoto Days, tratem de ler urgentemente, porque é um dos melhores Battle Shonens da atualidade da Weekly Shonen Jump. E bom, deixando isso de lado, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, compartilhando, comentando aqui no canal, beleza? Vocês que acompanham o Sakamoto Days comigo, eu sei que são poucos, mas em breve seremos muitos. Por isso, compartilhe sua obra com um amiguinho. Sim! E é o seguinte, gente, já vamos começar direto para esse capítulo, beleza? Começamos com o passado do Yotsumura com o Shishiba, quando depois da morte de sua esposa, quando ele teve que matar a sua esposa, ele não conseguiu chegar até o seu chefe, ou seja, o seu chefe acabou morrendo. O líder da JA morreu em uma armadilha de seus inimigos. E é então que o Shishiba, no passado, acabou encontrando o Yotsumura e foi mandado a ele a ordem para matar o Yotsumura. E aí ele começa a perguntar para o Yotsumura o que de fato aconteceu, porque ele não consegue acreditar no que estão falando acerca dele. Porque foi o seguinte, depois da morte da sua esposa, o Yotsumura não conseguiu chegar a tempo para salvar o chefe. Com isso, o chefe foi assassinado e um executivo assumiu seu posto como novo CEO. Outro detalhe é que esse mesmo executivo começou a fazer um tumulto na JA, dizendo que o Yotsumura foi quem matou o chefe. Porém, o Shishiba sabe que isso não é verdade, por isso ele pergunta pro Yotsumura: Qual é desse negócio? É verdade isso daí? O que tá acontecendo? Por isso a JA colocou um prêmio para a cabeça do Yotsumura, só que o Yotsumura parece não ligar para nada disso, parece que ele deixa tudo nos panos quentes. E aí eu não entendo por que o Yotsumura, no final das contas, deixou tudo nos panos quentes. Por que ele não tentou reivindicar alguma coisa? Bom, talvez ele não tivesse poder, mas ele poderia pelo menos ter contado para o Shishiba toda a verdade. Até porque ele percebe que ele começa a ficar encurralado, as pessoas vão começar a caçar ele e vão querer tirar todas as ligações do líder antigo da JA. E bom, isso pode ser de uma forma natural para o mundo dos assassinos. Essa troca de líderes, um mata o outro, um assassina o outro, um tem um objetivo de tal e o outro de tal. Só que isso tudo parece se ligar bastante à Revolução. E a Revolução foi dito como algo traçado pelo próprio Slur. Ele sempre fala sobre essa revolução. Talvez o atual líder da JA tenha subido as escadas como chefe e se tornado ali um executivo que domina sobre toda a JA com esse discurso, usando outras pessoas, como o próprio Slur. Por isso o Slur está contra a JA nesse momento. Aqui eu só estou colocando apenas possibilidades. Mas bom, o Shishiba apareceu lá para conversar com o Yotsumura no passado, perguntou para ele as coisas, e aí o Yotsumura perguntou: Você vai estar aqui para me matar, filhão? Mas o Shishiba de fato quer saber toda a verdade. E aí o Yotsumura fala assim: Ó, já te ensinei. Você nunca tem que saber muito sobre o seu inimigo. Ou seja, os assassinos eles têm que matar e depois descobrir o porquê mataram. É meio burro? É meio burro. Mas senão a pessoa acaba criando ali um vínculo e tudo e não consegue fazer o seu trabalho direito. Então dá pra entender porque eles são assassinos de aluguel de fato, né? São pagos pra matar e não para pensar. Porém, eles poderiam pensar, né? E aí então voltamos para o presente, onde nós temos a luta dos dois, que simplesmente traços insanos do autor Suzuki de Sakamoto Days. E vai martelo pra cá, e vai a foice do maluco pra lá, e vai golpe de tudo quanto é canto em cima daquelas casas onde eles estão. E eles no final das contas vão começar a ficar conversando sobre coisas aleatórias, né? Mas não são tão aleatórias depois que a gente vê o final do capítulo, principalmente porque a todo momento o Shishiba parece que ele tá incrustado com isso, ele está desconfiado de toda essa história. Por isso ele está sempre com essa cara de entediado, tanto que o próprio Yotsumura pergunta isso pra ele: Pô, você tá entediado? Pô, você tem que curtir pelo menos o trabalho que você faz. Só que o Shishiba fala assim: Não, filho, matar pra mim é igual limpar a casa. Tipo, mano, eu gosto de limpar as coisas, gosto de deixar tudo limpo, só que, mano, não tem nada demais, sabe? Não é algo que me dá prazer, mas também não é algo que me dá o desprazer. Eu, na verdade, faço como se fosse qualquer coisa. E os golpes deles ficam cada vez mais insanos, com o Shishiba jogando o Yotsumura pra baixo, depois o Yotsumura batendo nele, depois voltando pra outro canto, e depois
com os dois chegando em um lugar super escuro, e o legal disso tudo é o Shishiba utilizando ali o seu próprio machado como se fosse luz, entende? Tanto que quando eles cruzam ali os seus golpes, como os seus golpes ali, o machado e a foice do cara tem lâmina ali, quando eles se cruzam, bate e sai aquela faísca, acaba iluminando um pouquinho o local. Eu gostei bastante dessa parte. Essas cenas de luta são simplesmente absurdas, a tal ponto em que os dois, depois de ficarem ali lutando no escuro, eles são jogados, né? Os dois são jogados para outro canto, que cai no meio de uma plateia. Como Sakamoto, ele gosta de brincar bastante com as coisas que acontecem no dia a dia, jogando os assassinos para as lutas nos mais diversos lugares, como Sakamoto lutando no parque de diversões, ou então no laboratório, no zoológico e tudo mais. Então é bem legal essa parte. Tanto que eles passam por uma apresentação é um tipo de teatro que tem ali no Japão, e o Yotsumura, ele se camufla ali na encarnação do trovão que eles estão apresentando ali na peça e ataca o Shishiba de vez. E aí que vai um detalhe importante sobre os próprios ranks da Ordem e tudo mais. Parece que a Ordem não é de fato o lugar onde tem os assassinos mais fortes, ou então os assassinos de mais alto rank, ao que parece. Porque é nesse momento que o Yotsumura fala assim: ô Shishiba, você poderia estar bem maior, né? Você poderia estar num level muito mais, num rank muito maior, se não fosse pela sua atitude. E ali eu entendo que na JA tem as pessoas que estão mais próximas do chefe, que podem ser ainda mais fortes do que a Ordem. Então Sakamoto consegue criar ali uma escadinha de poder para que a gente possa ver outras pessoas que superem o nível de força da Ordem. E então o Shishiba fala: não, eu gosto das coisas limpas, tranquilonas e tudo mais, enquanto o Yotsumura fala: ó, tem coisas que você só encontra em uma sala bagunçada, em uma sala suja. E aí vai mais um ataque em cima do Shishiba, corta os seus 2 dedos aqui, maluco, cortou os 2 dedos do Shishiba mesmo. Só que é então que o Yotsumura joga aquela roupa em cima do Shishiba, vai tentar perfurar ele por dentro, mas o Shishiba, nossa cara, é surreal, mas é muito inteligente, porque ele usa ali o seu super limpo martelo que saiu voando graças ao corte do Yotsumura como espelho para ver a localização dele, e simplesmente pegar um outro martelo, tirar um outro martelo ali da sua roupa e ir lá e ó, ferir de vez o Yotsumura, e parece que matando ele, né? Pelo menos cortou ali o pescoço, e cortando bem ali o pescoço, ele não tem muito tempo de vida, talvez fale algumas coisas, algumas frases, revele alguma coisa sobre a JA e depois morra de vez. Ou seja, não vai ter a redenção com o seu filho e vai ter morrido no final das contas, mas se ele pelo menos contar a verdade, Shishiba pode explicar tudo pro Amane, e aí o Amane vai se arrepender de ter odiado o seu pai. De toda forma, o Yotsumura sabia que ele voltando pra batalha, ele voltando pra esse mundo assim, e querendo agir, ele teria que lutar com o Shishiba novamente, até porque o Shishiba ainda virou um cara da Ordem. E aí ele pergunta pro Shishiba se ele ainda o culpa por alguma coisa, né, por ter escolhido a sua família, ao invés de ter escolhido talvez o mundo do assassinato, mas o Shishiba diz que ele na verdade ele tá cansado de pensar em uma razão para poder matar o cara. Parece que ele tava desanimado com tudo isso, ele queria entender o que de fato aconteceu com o seu mestre e sua família, que foi algo que ele não revelou. E aí termina o capítulo. Gente do céu, que capítulo sensacional. Talvez o Yotsumura tenha matado de fato o chefe, talvez, velho, há essa possibilidade porque ele deixa meio que aberto, mas tudo nos dá a entender que ele foi assassinado por outra pessoa. E por que o Yotsumura cobriu todo mundo? Não sei, velho, não sei, porque uma coisa é você encobrir do mundo inteiro, não tem problema, você não vai contar pra ninguém porque não tem jeito, ninguém vai acreditar em você. Mas se ele contasse pro Shishiba, o Shishiba acreditaria nele, pelo menos o Shishiba saberia da verdade. O problema é se o Shishiba quisesse se vingar pelo seu mestre, e aí ele também iria correr riscos. Então, para tirar todo mundo e assumir a culpa só para si mesmo, o Yotsumura tomou essa atitude. Provavelmente foi esse o motivo que a gente deve descobrir no próximo capítulo. E detalhe, se esse chefe morreu, isso tudo pode ter envolvimento também com a morte da Rion Akao pelas mãos do Slur. Há várias dessas possibilidades e tudo parece estar bem conectado. O que vocês acham? Eu gostaria muito de saber. Por isso, comenta aí embaixo, gente. Comenta de verdade, velho. Eu sei que são poucas pessoas que comentam, como o Caio, às vezes aparece o Wendell, Wesley também. Então comenta aí embaixo o que vocês acham, beleza? Mano, o Joe aqui tá vazando. Até o próximo capítulo que eu aguardo vocês aqui, beleza? Um beijo no coração. Fui, valeu.